E aí, vamos ser sinceros, você tá aí olhando pra tela. Pra lista de coisas pra fazer, o prazo tá chegando, mas sei lá, o meme no celular te chama. A louça tá mais interessante. O que é isso? Preguiça? Não, é mais sujo, mais ardiloso que isso. A gente adora se enganar. A procrastinação não é falta de tempo ou energia. É medo disfarçado de perfeccionismo. Sim, o seu medo. E a gente vai desmantelar essa mentira agora. A gente espera o momento ideal. Aquele alarme interno idiota que diz: só vou começar quando tiver todas as ferramentas. Quando a inspiração bater forte. Quando o universo se alinhar. Grande mentira. É a fábula da esperança sentada. Você fica lá, sentado, esperando a perfeição dar o sinal verde e a vida. Ela passa no vermelho. É tipo querer ir pra academia, mas só quando a lua estiver na fase certa e a playlist estiver impecável. Se não for no amarelo, na dúvida, na pressa, no susto, você nunca sai do lugar. E o que acontece? A gente fica ali, parado, rangendo os dentes de ansiedade, porque o tempo tá passando, mas a gente ainda tá no zero. Procrastinar não é descansar, é acumular estresse. É trocar o desconforto pequeno e útil do início pela dor grande e tóxica da culpa e do desespero na véspera. Você tá se roubando, a gente tá se roubando e a gente sabe disso. Perfeccionismo, o sabotador silencioso. Sabe qual é a raiz de toda a demora? É a ilusão do começo ideal. Você não está evitando o trabalho, você está evitando a possibilidade de fracasso. Se você não começar, não pode falhar. Se você não terminar, ninguém pode julgar. É a sua armadura do não julgamento. Ela parece confortável, mas é uma prisão. Você fica preso no potencial, sem nunca arriscar a realidade. É o vírus do perfeccionismo. Ele te convence que o primeiro rascunho tem que ser uma obra-prima, que a primeira reunião tem que ser um show de ideias, que o primeiro passo tem que ser uma maratona de sucesso. Olha, relaxa. O primeiro passo é quase sempre meio torto, meio feio, mas é assim mesmo, tá tudo bem. É um bebê aprendendo a andar. Ele cai. E daí? O chão não te engole. O primeiro rascunho tem que ser a sujeira. O esqueleto? O mapa mental bagunçado. É a argila. Você tem que sujar as mãos antes de moldar a estátua. Ninguém pega um bloco de mármore e espera que o primeiro golpe do cinzel crie uma obra-prima. É lixa, pó, barulho, frustração. E a gente precisa entender que fazer ruim é parte do processo. A gente trata o começar como se fosse pular de um penhasco, quando na verdade é só pular um degrau. O medo não é do trabalho, é da avaliação. E essa avaliação só acontece se a gente terminar. Por isso, a gente se mantém no limbo. A ansiedade que você sente não é porque o trabalho é difícil. É porque você está fazendo uma tempestade num copo d'água, imaginando o resultado final gigante ao invés do próximo micropasso. Você está olhando para o topo da montanha, em vez de focar no próximo pé que você vai colocar na trilha. E aí acaba nem saindo do lugar. O estoicismo, o segredo para calar o medo. É aqui que a filosofia antiga dos estoicos entra para chutar a porta. Eles são os mestres da antiprocrastinação. O segredo deles é simples, mas brutalmente eficaz. E serve para você e para mim também. O estoicismo não é sobre ser um robô sem emoções. É sobre ser um filtro de atenção. O seu cérebro é como um supercomputador que você deixa rodando 20 programas inúteis ao mesmo tempo. E se eu falhar? E se eu for criticado? E se meu vídeo não tiver views? Os estoicos mandam você fechar tudo isso e focar no sistema operacional básico. Eles dizem o que está no seu controle. Ponto. É nisso que você tem que focar. Sua ansiedade está focada no resultado, que é incontrolável, ou no processo, que é controlável. O que estiver fora do seu controle é lixo mental. O que os outros vão pensar, se o projeto vai dar certo no final, se a economia vai quebrar, a opinião do seu chefe, o tempo que vai demorar. Isso é vento, perda de tempo. Já o que está no seu controle é ouro puro, a decisão de se levantar, a escolha de escrever a primeira frase, a atitude de dar o primeiro passo, a sua dedicação, a sua intenção. A gente gasta 90% da energia mental em coisas que não podemos mudar. Isso é um esgotamento autoprovocado. A gente se sabota antes mesmo de iniciar a tarefa. Abrace o agora. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: não perca mais tempo discutindo sobre o que um bom homem deveria ser. Seja um. Troque o planejamento infinito pela ação finita. Qualquer começo é melhor que começo nenhum. O estoico sabe que o futuro é incerto, então a única coisa sólida é o agora. A procrastinação é só uma máquina de tempo que te joga para frente, para uma ansiedade futura, te impedindo de viver o único momento que importa, este. O medo do futuro não te serve. A ação no presente é o único antídoto. O hack da primeira linha, ação é o antídoto. Chega de papo furado filosófico. Você precisa de uma regrinha idiota para te tirar da inércia. O maior obstáculo não é o projeto em si, mas a energia necessária para iniciar. A gente olha para o projeto como se fosse um iceberg. A gente só vê a parte gigante que está fora da água e congela, mas ele tem que começar em algum lugar. Pense assim, o projeto é um trem gigante e pesado. Para ele sair da estação, o esforço maior é no primeiro metro. É a física da inércia.
Depois ele pega embalo e o esforço para mantê-lo rodando é muito menor. A sua tarefa não é mover o trem inteiro, é só ligar o motorzinho de partida. A regra é: faça algo tão pequeno, tão ridículo, que seria estúpido não fazer. A gente chama isso de ação mínima viável. Vai escrever um TCC? Abra o arquivo e escreva o título e um tópico. Só isso. Vai limpar o apartamento? Lave um prato. Não a pia. Um prato. Vai malhar? Coloque a roupa da academia. Só isso. Você pode tirar depois. Vai ligar para um cliente difícil? Escreva a primeira linha do e-mail. É o hack da primeira linha. Você engana seu cérebro reptiliano. Você diz: isso nem é trabalho, é só um minuto. Mas uma vez que você está ali, o trem começou a andar. O medo não tem tempo de te pegar. A ansiedade se dissolve na ação concreta. A inércia negativa, ficar parado, é substituída pela inércia positiva. Estar em movimento é como a sua água fria. O mergulho é o mais difícil. Uma vez que você está submerso, o corpo se ajusta. A gente só precisa do choque inicial da água. A realidade nua e crua. Pare de se auto-sabotar. Chega de romantizar a sua própria inércia. Você não é complexo. Você não é um gênio incompreendido que só trabalha sob pressão. Isso é um clichê autoindulgente. É só mais uma desculpa sofisticada. Você é um humano com medo de sair da zona de conforto e de fazer ruim no começo. O que a gente mais vê é gente que fala: eu trabalho melhor sob pressão. Balela. Você não trabalha melhor sob pressão. Você trabalha só sob pressão, porque esperou até o último segundo. E o medo do fracasso é a única coisa que te força a agir. Você está trocando a qualidade pelo susto? Lembre-se, o estoico te dá a clareza de onde focar sua energia, só no que você controla, a ação. O hack da primeira linha te dá a tática de como quebrar a inércia com passos minúsculos. O fracasso não é o oposto do sucesso. Ele é só informação. É a bússola que diz: por aqui não. A gente tem que parar de tratar o fracasso como uma sentença de morte e começar a tratá-lo como um relatório de progresso. O futuro não existe. A perfeição é uma cilada. O fracasso é só informação. A única coisa que te impede é o seu apego a essa narrativa confortável de que ainda não é a hora. Você está vivendo num ciclo de ansiedade, procrastinação, culpa. E só existe uma chave para quebrar esse ciclo. E ela não é motivação, nem um novo aplicativo, nem um café mais forte. A chave é a ação imediata e estúpida. Pare de planejar. Pare de esperar. Você não precisa de um ano. Você não precisa de um dia inteiro. Você precisa dos próximos 5 minutos. O estoicismo te deu a licença para ignorar o medo. A gente te deu a ferramenta para enganar a inércia. Olha para sua lista. Escolhe o item mais chato, o que está te dando mais ansiedade, e faz uma coisa ridiculamente pequena por 5 minutos. Agora, não para terminar, só para começar. Essa é a sua chance de provar para si mesmo que o seu medo é um brinquedo de criança. A gente é melhor do que isso. A gente não pode mais ser refém do medo de ser imperfeito. O mundo precisa do seu trabalho mal feito e iniciado, não do seu projeto perfeito e adiado. Vai lá, o trem está na estação. É a sua mão no acelerador. O que você está esperando?